E tem propostas, deixa eu até confirmar aqui que chegou agora aqui pra gente, que é a do Bournemouth, né, em relação ao Ryan. Sim. A notícia já tem enrolado em alguns momentos essa possibilidade do Bournemouth fazer uma proposta, mas o que a gente tem de informação de dentro do Vasco por menos de 50 milhões de euros, o Ryan não sai nesse momento. Né? E seria um valor que, nesse momento, o Bournemouth não teria. A proposta seria, se não me engano, de 35. Isso, o Bournemouth estaria disposto a pagar até 35 milhões de euros pelo Ryan, mas a proposta que o Vasco busca é de 50, não é isso? O Vasco busca 50 milhões de euros. O Admar Lopes, na entrevista coletiva não foi nem anteontem, não. Hoje a gente está na quinta, acho que foi segunda-feira que deu uma entrevista. Foi segunda-feira. Foi segunda dele e terça do Pedrinho na ESPN. Na ESPN, segunda exatamente. Junto com a apresentação do Rojas. Ele fala assim, olha, não é que eu conto com o Ryan só até o meio do ano, não. O debate a pergunta foi, né, no sentido de, o Vasco precisa vender o Ryan agora ou pode esperar até meio do ano? O Admar Lopes deixou muito claro, falou, não é que eu conto com o Ryan até o meio do ano, não. Tem contrato até 2018. A gente acabou de renovar 28, o contrato do 28. Ryan. É isso, tô velho, né? 2028. Então, não tenho essa pressa em vender o Ryan. A gente quer um negócio que atenda às pretensões do clube, que obviamente atenda às pretensões do jogador. O Zenit já tinha tentado contratar o Ryan e o Ryan não quis, não teve interesse em ir para a Rússia. Então, tem isso também, né? Da vontade do jogador. Então, a gente tem visto cada vez mais, né? Já se falou em Borussia Dortmund, em Bayer Leverkusen, agora o Bournemouth. A grande verdade é que o Ryan, naturalmente, é um jogador que está valorizado no mercado, fez uma baita temporada com o Vasco, cresceu muito com o Fernando Diniz, e eu acho que tem tudo para se valorizar ainda mais no Vasco, até porque tem uma cabeça muito boa, se cuida muito bem, fisicamente é muito forte, tem qualidade, tudo isso que a gente já debateu aqui, e o Vasco eu acho que bate o pé. Acho que o Vasco está numa situação, até por essa possibilidade de venda de SAF, que o Pedrinho falou, inclusive, abertamente, que já está muito bem encaminhado, né? Falou, não citou nome, falou, não vou criar uma expectativa de, vamos vender esse mês que vem, mas existe uma possibilidade muito grande de uma venda nesse semestre, possivelmente. Sim. Então, você vai ter um aporte financeiro que não te deixa, não precisamos vender o Ryan. Então, eu acho que, inclusive, a própria fala do Admar Lopes, que é o que mais me agrada no Admar Lopes até hoje, é a postura que ele tem na coletiva. Ele muito sereno, muito tranquilo, e falou, olha, temos o Ryan, tem contrato até 2028, se chegar uma proposta que agrade o Vasco, tudo bem, faz parte, entende que o mercado é assim, não tem aquele apego, não, o Ryan é nosso, não vamos vender. Não, temos, mas a gente sabe o quanto que ele vale, a gente sabe o quanto que a gente quer, e natural, os clubes estão buscando. E acho que essa serenidade dá uma valorizada também no Ryan, porque a gente vê muito o Vasco há alguns anos, alguns meses, tá? Tinha muito disso. Tinha a coletiva do Pedrinho, do Diniz, e era, não temos dinheiro. Precisamos, não tem como ir no mercado, não tem como contratar. E a postura hoje do Vasco me parece muito mais serena e consciente, principalmente quando a gente vê o Admar Lopes falar, em relação a o que o Vasco precisa e a necessidade que o clube tem. É muito claro que o Vasco tem uma restrição financeira, não é um clube que está jorrando dinheiro, mas o Vasco foi lá, buscou o Rojas por empréstimo, busca esses negócios alternativos, né, de buscar primeiro por empréstimo, foi assim com o Cuesta, Robert Renan, o Andrés Gomes, e tem funcionado. Então o Vasco tem conseguido se sair bem no mercado nesse sentido. Até acho que faltam contratações. O elenco ainda está muito reduzido, tem posições ali que o Vasco perdeu o Paulinho, o Vasco perdeu alguns jogadores que precisa de reposição dentro do elenco, que já precisava anteriormente. Aí continua machucado, o Adson ainda não voltou de lesão, então tem alguns setores que o Vasco precisa. Mas acho que o Vasco, a postura do Admar Lopes, acaba valorizando e blindando muito o jogador. O Vasco não está na feira anunciando o Ryan. Muito pelo contrário. Cada vez que a gente vê um posicionamento do Pedrinho, da Admar Lopes, é sempre sereno em relação a isso. O Vasco sabe quanto que o Ryan vale, o Vasco sabe quanto quer pelo Ryan, sabe o planejamento que o Ryan tem para a carreira e só vai aceitar negociar quando realmente chegar algo que agrade tanto o Vasco quanto o Ryan. Não chegou até agora e não acho que pelos 35 milhões de euros o Ryan vai sair. A não ser que tenha ali uma composição de 35 milhões por 50%, 60%, metas a serem batidas para subir de 35 para 50, aí são outros 500. Mas é mais um time, acho que, interessado no Ryan, acho que de maneira natural, né? Eu acho que é natural e eu acho que a Premier League, ela se eu estivesse no lugar do Ryan, eu veria a Premier League como o principal local para assim, tentar uma transferência. Até acredito por isso que o Bournemouth tenha, né, demonstrado um pouco mais de interesse, porque acredito que deva ter entrado em contato, né, com o Ryan. Acho que a informação é essa, inclusive, né, do GE, que o próprio Ryan
concorda, né, com a ida à Premier League, mas é uma questão financeira do clube acertar com o Vasco, né, de chegar nos valores que o Vasco acha válido, e eu acho 50 milhões de euros um valor justo pelo Ryan. Sim. Né, eu não acho que o Vasco esteja com uma pedida descomunal Fora da realidade. no mercado. Eu acho que é uma pedida super válida. Eu acho que a Premier League é um local onde o Ryan realmente pode crescer, ele pode ganhar muito entendimento tático, ele vai se tornar um jogador ainda mais forte fisicamente. Eu acho que ele já é um jogador assim com uma condição física muito acima da média do futebol brasileiro. Então acho que a adaptação seria muito mais tranquila para a Premier League, é uma questão de crescimento mesmo. E assim, o Vasco, por mais que ele venda o Ryan por um valor próximo a esses 50 milhões de euros, que consiga essa venda, eu acho que o Vasco ainda assim perde, né? O Ryan é um jogador que ele é muito fora da curva. Eu acho que é um jogador que não é que aparece toda hora no futebol brasileiro. Então, mesmo que você tire esses 50 milhões e você utilize inteiramente, que não é a realidade dos clubes, tá? Você nunca pega o valor 100% da sua venda e pode investir e injetar em novas contratações. Mas mesmo que fosse o caso, eu acho que esses 50 milhões de euros não conseguiriam traduzir o que o Ryan faz pelo Vasco hoje. Né? Mesmo que você gaste em outros setores do elenco que sejam necessitados. Você cria um elenco, sim, mais homogêneo, né? Com uma qualidade maior em todos os pontos, mas ter um jogador igual o Ryan ainda é muito desequilibrante, né? Um jogador que tem capacidade de decisão, um jogador que é muito rápido, um jogador que tem um bom drible e que tem um potencial de crescimento que, assim, ele seguindo no futebol brasileiro, eu acho que ele ainda tem muito a mostrar. Acho que o Ryan tá longe do teto dele. Rapidinho, só para completar aqui, porque como a gente estava ao vivo quando saiu a informação, e eu li meio que falando junto, a informação do Caia Mota, do GE, e da Letícia, é que, na verdade, já há um acordo entre Ryan e Bournemouth. Isso. Ou seja, o Ryan já aceitou ir para o Bournemouth. Sim. E aí a proposta é de 35 milhões, que aí o Vasco agora tem que acertar. É igual a gente falou aqui sobre o Paquetá. É o mesmo caso, que né? o jogador e clube já se acertaram, falta a negociação entre os clubes. E assim, aí acho que já muda um pouquinho, porque acho que se for interesse do Ryan, eu acho que o Vasco também não vai, e sendo 35 milhões de euros é muita grana. É claro que o Vasco vai tentar esticar um pouquinho mais, falei que pode tentar botar ali algumas metas, vender um percentual um pouco menor, ficar com alguma coisa um pouco mais para frente, até porque eu não acho que Bournemouth seja o teto do Ryan. Eu acho que acho que ele chegaria para entrar na Europa, adaptar e já dar um salto em 1 ano e meio, 1 ano, que aí seria para ele ir para os 6 principais da Inglaterra ou para outro clube dos maiores da Europa. Da vida. Mas eu acho que o Vasco também não fecharia a porta, porque a relação do Vasco com o Ryan, a gente sempre fala isso aqui, é muito boa. Do Valquimar, do Ryan de criança lá. Então, acho que quando chegasse uma proposta interessante para o Ryan, eu acho que fosse interessante também para o Vasco, sim, obviamente. Eu acho que o Vasco também não fecharia e descartaria, ainda que não chegasse nos 50 milhões. Sim, sim. Tá? Eu acho que os 50 milhões é o que o Vasco quer. Agora, se o Ryan falar, pô, mas 40, né? E eu quero ir para lá, eu acho que é a hora e tal. Eu acho que vai ter um acordo... ou vai ter uma conversa muito longa sobre isso, né, Banheiro? O Zenit ofereceu quanto, você lembra? Não vou lembrar do valor. Mas 30 milhões. Então, porque o Vasco pede 50 milhões e é justo sim, pelo que o Ryan faz, só que tem alguns pontos aí. Se o Ryan permanecer no Vasco, para manter essa pedida de 50 milhões, ele vai ter que se provar cada jogo. Vai ter que continuar jogando muito, crescendo de produção, inclusive, para o Vasco falar, 50 milhões de euros para tirar o Ryan daqui. Primeiro ponto. Segundo ponto é como o mercado também vê, porque se chega um clube, oferece 30, o outro oferece 35, por mais que o Vasco esteja pedindo 50, se as propostas chegarem sempre 30, 35, 35, 30, 32, o valor de mercado 38, o valor de mercado é aquele ali, aí não adianta o Vasco sonhar que vai vender pelo preço, que até é justo, mas não vai conseguir. Sim. É igual um casarão em determinados lugares aqui do Rio de Janeiro que tem um valor maravilhoso, um valor alto, um casarão maravilhoso, mas tá parado. Parado. Não vai ser vendido. Por questões imobiliárias e tudo mais, não consegue vender. Então, com o Ryan e com outros jogadores de futebol brasileiro, em qualquer clube, não é só no Vasco, tem isso também. A pedida é uma em cima daquilo que é justo, mas o mercado também confere preço, né? Então, eu acredito que a partir de 35 milhões de euros para o Vasco,
possa vir a ser uma grande venda, dependendo da vontade do Ryan. O que estava ali é que o Ryan se acertou e deixa nas mãos do Vasco também. Deixando nas mãos do Vasco, pode ser que ele fique tranquilo. Ó, eu me acertei, quero ir, mas se o Vasco entender que é para eu ficar, eu vou ficar sem problema nenhum, né? A relação é muito boa. Agora, se ele for, é para entrar na Europa, que você falou, Garoni. Para entrar na Europa, agora tá chegando meio de temporada lá, né? Faz a metade dessa temporada, mais uma temporada e depois a tendência é de que vá para um grande clube, porque ele tem todas as valências de um jogador para ir muito bem no futebol europeu. No futebol inglês, às vezes, tem jogador que sai do futebol brasileiro com muita técnica, muita qualidade, você pensa, esse aqui é pro futebol espanhol, futebol um pouco mais leve, esse aqui é pro futebol italiano, marcação, muito forte. E tem jogador que está pronto para qualquer mercado, até para a Premier League. E, ao meu ver, o Ryan é um desses jogadores. E quando vocês falaram sobre Borussia também na Alemanha, eu pensei no Ryan trajado. Tem a cara do Borussia, rapaz. Tem a cara do Borussia Dortmund. O Mané acabou de sair do Borussia, inclusive, né? Que joga na meia direita também. Normalmente o mercado alemão ele pega muito da França, hoje em dia, pega muito do mercado francês e depois acaba soltando para a Europa de maneira geral, né? Vai largando os jogadores para um lado e para o outro. Raíssa, você chegou a ter alguma informação em relação ao Ryan também sobre essa proposta do Bournemouth? Ô, Garoni, não, eu tinha informação anterior a essa notícia do Caê e da Letícia de que o Bournemouth tinha interesse, né? Já desde o início do ano eles fizeram contato, vinham fazendo contato com o staff do Ryan, demonstrando interesse na contratação dele. O Mônaco e o Dortmund também fizeram contato recentemente com o staff dele, demonstrando interesse, mas até então não avançaram com nenhuma oferta oficial, oferta formal, pela notícia do Caê e da Letícia. Então o Bournemouth oficializou essa oferta. Se for nesses valores de 35 milhões de euros, acho valores muito interessantes, tá? Para o Vasco. Mesmo o Vasco querendo 50 milhões de euros, eu acho que é uma distância ainda muito grande para o contexto que o Ryan está inserido. Eu lembro muito do caso do André também no Fluminense. Claro, posições diferentes, mas era um jogador que estava muito bem avaliado. O Liverpool chegou a sinalizar com uma oferta de 30 milhões de euros por ele, mais bônus, que poderiam chegar a 35. E ele acabou saindo para o Wolverhampton, se não me engano, por 20 a 22 milhões de euros. Foi uma saída posterior, o Fluminense segurou bastante ali, foi uma decisão do Fluminense. Enfim, teve o ganho esportivo, ele foi campeão da Libertadores e toda aquela coisa, mas talvez pudesse ter conquistado mais grana, né, se tivesse negociado ele antes. É difícil, você não tem como prever o que vai acontecer no futuro. Acho 35 milhões de euros um valor bem interessante, né, pro Vasco, e aí ele tem que avaliar projeto esportivo, o próprio interesse de outros clubes, se fica mais 6 meses e espera a principal janela de transferências na Europa, até porque no futebol europeu tem muito aquela coisa do fair play financeiro, né? Algumas equipes não podem fazer determinados investimentos, então tem que esperar, tem que vender, tem que se ajustar para conseguir. E o mais natural é que isso aconteça no meio do ano, que é quando é o final da temporada para o início de temporada lá. Então, eu acho que realmente algo que ele vai precisar avaliar. Eu estou contigo, né? Eu acho que o Vasco, se ele realmente quiser, eu acho que o Vasco pode até tentar tirar um pouco mais de grana, mas acho que esses valores o Vasco considera até valores, sim, interessantes, tá? E acho que vai ficar na mão dele realmente avaliar. Será que é o melhor projeto para ele nesse momento? Não sei se vale a pena esperar alguns meses. A gente fala assim 6 meses, às vezes não é nem 6 meses, né? Porque como a temporada termina lá e os clubes começam a se planejar já ali em abril, meados de abril, maio, é quando esses clubes já voltam e começam a se planejar pensando na próxima temporada. Tem informação sobre o Brenner, né? Se a gente for falar sobre isso, eu tenho aqui uma informaçãozinha sobre isso. Posso só completar rapidinho, Raíssa? Só um detalhe sobre o Ryan, para a gente encerrar o Ryan. O Vasco tem uma expectativa do Ryan ser convocado ainda. Ainda que não vá para uma Copa do Mundo, ainda que talvez tenha um espaço curto, mas o Vasco tem uma expectativa, porque sabe que o Pedrinho teve na CBF, teve na delegação da seleção recentemente, e ele sabe que o Ryan tá ali na mira, tá no radar, mas é muito concorrido, tem vários jogadores brigando nessas posições, mas tinha uma expectativa talvez do Ryan ser chamado
e isso já dá uma valorizada, Valoriza. vai jogar um amistoso aqui e ali, de repente chega, igual o PH chegou, fez gol e tal, às vezes você consegue ter um destaque um pouco maior, você ganha um cenário e aí você tem uma valorização em cima do jogador. E aí isso pode talvez até pesar um pouquinho, como a Reisa falou, né, para segurar talvez até meio do ano, mas não quer dizer que não possa ter um acerto inicial para já deixar meio que tudo encaminhado e alguns gatilhos. Eu acho que o Vasco não vai vender 100% do Ryan. Acho que o Vasco vai manter alguma coisa, compreendendo que essa não seria a primeira última venda. venda. É, a última venda do Ryan. Seria para você fazer depois, acontecendo uma revenda, você conseguir botar mais um dinheiro no bolso, o que eu acho natural, até pela idade que o Ryan tem. É um menino de 19 anos de idade. E não tá indo direto para um Chelsea, não tá indo direto para um Real Madrid, para um Barcelona, e acho que o potencial dele é de conseguir jogar num clube muito maior do que o Bournemouth, e aí o Vasco teria um lucro posterior a isso.